O vídeo do Dr. Adriano Massuda, médico doutor em saúde coletiva, professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador do Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de Saúde da Fundação Getúlio Vargas Saúde. Olá, muito bom dia. Queria inicialmente agradecer o convite para poder participar desse evento do Hub Covid. Agradecer ao IPADS, em nome do meu querido amigo Tiago Trapé. Lamentavelmente não posso estar presencialmente, mas fiz questão de gravar esse vídeo para contribuir com o debate. E vou logo compartilhar a minha tela para organizar a minha fala no breve espaço de tempo que a gente tem para discutir o impacto global no sistema de saúde, o tema que foi me encomendado. Meu nome é Adriano Massuda, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, atualmente coordenador do FGV Saúde, que é o nosso centro de estudos sobre planejamento e gestão em saúde. E tenho feito pesquisas sobre o sistema de saúde, particularmente sobre o sistema de saúde brasileiro, o impacto que a pandemia teve sobre o SUS. Então, tentar aqui organizar minha contribuição a pensar o pós-pandemia a partir da perspectiva dos municípios brasileiros. Muito do que eu vou apresentar aqui faz parte de um estudo que a gente publicou recentemente, que faz parte de uma iniciativa organizada, liderada pela London School of Economics, que estudou a resiliência e a sustentabilidade dos sistemas de saúde no mundo, a partir de diferentes estudos de caso, e eu liderei o estudo de caso do Brasil. Então, a gente organizou um pouco, assim, primeiro, analisar a dimensão do impacto da pandemia, de maneira geral na população, especificamente o número de casos confirmados e óbitos, e depois o impacto que a pandemia teve no financiamento da saúde, na governança dos sistemas de saúde, na alocação de recursos e, por fim, na prestação de serviços, e o que isso diz a respeito de perspectivas para o nosso sistema de saúde aqui no Brasil. Então, acho que a primeira questão, assim, pós-pandemia, que só de casos confirmados foram mais de 770 milhões no mundo todo, alcançamos quase 7 milhões de óbitos provocados pela Covid, e quando a gente vê a distribuição no mundo, a gente vê que foi uma distribuição bastante desigual. A região das Américas, que não é a região que mais concentra população no mundo, foi a mais afetada, com quase 3 milhões de casos registrados, quase 3 milhões de óbitos registrados, seguido depois da Europa e Ásia. A África chama atenção, um continente que foi menos afetado comparativamente com as demais regiões do mundo. No Brasil, a gente teve 37 milhões de casos confirmados e 704 óbitos, 704 mil óbitos confirmados, sendo o segundo país mais afetado em número de óbitos absolutos pela Covid no mundo. Quando a gente analisa impactos que a pandemia teve sobre o financiamento, a gente tem uma publicação bastante recente da Organização Mundial de Saúde, que analisa gastos em saúde no mundo, comparando diferentes países. E o que essa publicação coloca é que os gastos com saúde por conta da pandemia cresceram de maneira bastante importante. A título de comparação, em 2018, o gasto total em saúde registrado foi de 8,3 trilhões de dólares, o que representaria 10% do PIB global. E no primeiro ano da pandemia, em 2020, houve um aumento de quase 0,8 ponto no PIB global, então chegou a 10,8% do PIB e 9 trilhões de dólares gastos em saúde. E o que a publicação chama a atenção é que o principal impulsionador do aumento do gasto em saúde foi o gasto governamental. Não foi o gasto público, não foi o gasto das famílias, o gasto privado. Foi o gasto público de origem governamental. E ele foi alocado principalmente em cuidados hospitalares, ambulatoriais e produtos médicos, representando
cerca de 70% dos gastos totais em saúde no mundo. Entretanto, quando a gente analisa países de baixa e média renda, verifica-se que o gasto principal nesses países se concentrou com cuidados preventivos. É isso que a publicação chama atenção. Na iniciativa da análise de sustentabilidade e resiliência do sistema de saúde, há uma publicação que faz uma síntese dos achados dos diferentes países que chama a atenção para a importância do financiamento público para a segurança financeira e avanço na cobertura universal de saúde. Cobertura universal de saúde, das metas, dos objetivos para o desenvolvimento sustentável global até o ano de 2030. Então, reforça a importância de que os países investam em saúde, mas esse investimento deve ser prioritariamente público. A publicação também chama a atenção do impacto negativo que as políticas de austeridade fiscal tiveram em diferentes países no mundo, desacelerando o crescimento nos gastos em saúde nos países e tendo como consequências a diminuição da capacidade dos sistemas de saúde se prepararem para organizarem a resposta a uma crise, né, como foi tão grave como a provocada pela Covid. Então, a redução de gastos decorrente de políticas de austeridade minou a capacidade de resposta, reduzindo o acesso a serviços essenciais que deveriam estar disponíveis em momentos de crise. E a publicação também chama atenção para a necessidade de adequação dos mecanismos de alocação de recursos e de pagamento dos prestadores para os objetivos do sistema de saúde. Se observa, de maneira geral, em muitos países, um desalinhamento entre o recurso que está alocado no sistema para os objetivos que devem ser buscados pelo sistema de saúde. Então, essa algumas, né, dos vários achados que essa publicação traz com relação ao financiamento. Quando a gente vê, né, a questão da governança, mais uma vez, essa publicação chama a atenção para a necessidade de ter um planejamento de longo prazo, de uma visão de longo prazo, para o fortalecimento tanto da sustentabilidade como da resiliência dos sistemas de saúde. Entretanto, em muitos países, os ciclos políticos e orçamentários e a alta rotatividade das lideranças nos cargos de gestão de saúde é um limitante para que se alcance essa visão de longo prazo. Chama atenção também para que a necessidade de coordenação entre instituições governamentais, nível central, nível regional, nível municipal de governos, e também entre o setor público e o privado. E esse é um desafio comum aos sistemas de saúde no mundo todo. Construir, então, um equilíbrio entre a centralização e descentralização é algo extremamente complexo, chamado atenção, né, nessa publicação, mas fundamental, necessário de ser contribuído, de ser construído, com uma colaboração entre os setores, incluindo o fomento de parcerias público-privadas, como necessária condição fundamental para melhorar a resposta em situações em que os sistemas de saúde são expostos à situação de grande pressão, como os momentos de crise. Do ponto de vista de alocação de recursos e tecnologias, o que essas publicações chamam a atenção, do ponto de vista de força de trabalho, é o grande desequilíbrio que existe na alocação dos profissionais de saúde, o que tem comprometido, que comprometeu a equidade na prestação de serviços, afetando desproporcionalmente populações, comprometendo, evidentemente, grupos mais vulneráveis e mais vulneráveis de maneira geral. A publicação também chama atenção para a necessidade urgente de melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde. Se registra em vários países
cargas horárias elevadas, falta de segurança no trabalho e falta de perspectiva de carreira, o que está levando os profissionais de saúde à desmotivação e a um registro geral de aumento nas taxas de ansiedade e depressão entre os profissionais de saúde. Quando analisa a disponibilidade de medicamentos, tecnologias, né, também ficou evidente a grande desigualdade que existe entre países no mundo, mas também dentro dos países, com relação ao acesso a exames, a terapias, né, que são necessárias para o tratamento, enfim, de situações como a gente viveu na Covid. O relatório também chama atenção para que, apesar de ter avançado muito no uso de tecnologias digitais, ainda há uma grande variação na disponibilidade dessas tecnologias, o que leva a uma subutilização de dados em saúde para a tomada de decisões, para dificultando, mas deixando de utilizar, né, as possibilidades, as ferramentas que hoje estão disponíveis para aprimorar a capacidade de gestão. Por fim, na prestação de serviços, né, mais uma vez, comparando os diferentes países, se observa uma grande desigualdade na distribuição de leitos hospitalares, serviços ambulatoriais, dentro dos países e entre os países, mas também a pandemia expôs grandes lacunas, principalmente na atenção primária, e que é a área crucial para coordenação de cuidados, para acesso ao sistema de saúde, coordenação de cuidados e continuidade, né, de atendimentos. A publicação também chama atenção para a necessidade de rever modelos de remuneração, né, tendo em vista que a maior parte dos modelos de remuneração aos prestadores paga provedores de maneira individual, o que dificulta a coordenação, a integração entre serviços em áreas geográficas, enfim. E chama atenção também, na prestação de serviço, de maior investimento em sistemas de prevenção e detecção precoce de agravos, né, enfim. Então, essa publicação faz uma análise e a gente vê, né, que o Brasil, a gente contribuiu para essa publicação, a gente se vê aqui, né, em muitos dos problemas que caracterizam né, diferentes países no mundo. O que varia é a intensidade, né, entre um país e outro, mas os problemas são muito comuns. Isso nos dá uma perspectiva, né, de apontamento de diretrizes, que a gente colocou em mais de 42 recomendações para o Brasil, para o nosso sistema de saúde, a partir desse diagnóstico das fragilidades, mas também das fortalezas do nosso sistema de saúde. Então, né, como apontamento principal, é a necessidade de aumentar o financiamento público em saúde, e esse financiamento tem que ser, quando a gente está falando de município, né, os municípios já estão, já passaram da sua capacidade, então esse aumento tem que ser principalmente dos governos federal e dos estados, né, para a gente chegar num nível aí de pelo menos 6% do PIB como gasto público em saúde. Esse gasto também tem que ser dirigido, né, para as áreas de necessidade do sistema de saúde, para a gente que tenha maior eficiência na alocação dos recursos. Não basta ter mais recurso se a gente não mexer na nossa governança. Então, o desenho de uma governança regional que equilibre poder, papéis e responsabilidades entre governos federal, estadual, municipal, para melhorar a coordenação de redes de atenção, é algo central, né? O SUS precisa crescer a partir do desenho de regiões que precisam estar estruturadas, né? A gente escreve isso no relatório, né? Como a gente pensa um modelo de organização regional, e que dentro dessas regionais, dessas regiões de saúde, melhor dizendo, a base da região seja um modelo de serviços de redes de atenção compostos pela atenção primária. A atenção primária é reconhecidamente o melhor modelo e a estratégia de saúde da família no Brasil, o melhor modelo para enfrentar os desafios de saúde no país, mas ela precisa ser melhor financiada.
né? Com o recurso que tem, não dá para a gente conseguir fazer mais do que tem feito. Então, precisa ter mais recurso e esse recurso ser alocado para melhor equipar as unidades básicas de saúde, melhor remunerar os profissionais de saúde e construir sistemas de integração digital da atenção primária com os diferentes serviços especializados. Então, a telesaúde aí tem uma grande potência para fortalecer a coordenação, integração da atenção primária em redes de atenção à saúde nas regiões de saúde no nosso país. Como é um país que é caracterizado por ter um setor público, mas também um setor privado muito forte, é fundamental aprimorar a regulação do setor privado. E isso a gente chama atenção, né? Um setor que tem deficiências, né, de mercado reconhecidas, e as falhas regulatórias levam a aumento de gastos em saúde, com tratamentos de alto custo por meio da judicialização. Então, é preciso aprimorar a regulação do setor privado, enfim. Força de trabalho, né, alinhamento do treinamento, formação, alocação e provisionamento dos profissionais de saúde é crucial para que os municípios tenham capacidade de ampliar sua capacidade de resposta, né, e pensar em carreiras regionais dentro dos estados, em áreas críticas para o sistema de saúde, em áreas fundamentais do sistema de saúde, como a vigilância, a atenção básica, a urgência. São questões aí também que a gente propõe como algo central de ser pensado. As tecnologias em saúde, fortalecer o complexo econômico-industrial da saúde para reduzir a dependência tecnológica, mas também aprimorar os mecanismos de incorporação de tecnologias, fortalecendo, né, o uso da avaliação de tecnologias de maneira mais ágil para incorporar e desincorporar aquilo que não for necessário. E, por fim, a centralidade, né, numa agenda de agilizar a transformação digital no país. Para melhorar o uso de dados disponíveis no SUS, né, isso vai melhorar muito a gestão, mas também facilitar acesso, coordenação de cuidado, tendo em vista, né, que a saúde digital deve ter uma preocupação central em reduzir iniquidade. Se isso não for colocado como ponto central de preocupação, ela pode criar mais desigualdades no acesso ao sistema de saúde, se não tomar cuidado de populações vulneráveis que às vezes não têm acesso aos meios digitais. Isso pode levar a mais barreiras para acesso ao serviço de saúde. Enfim, então, em breve espaço de tempo, falei muita coisa, peço desculpa aqui se fui muito rápido ou muito superficial na análise, mas a ideia foi dar uma visão panorâmica do impacto global que a pandemia teve sobre o sistema de saúde a partir dessa publicação e registros sobre o Brasil com perspectivas a partir desse estudo de que essa experiência tão traumática provocou para a gente. Então, espera que, ao menos, né, essa experiência nos sirva de aprendizado e que a gente lute pelo fortalecimento do SUS, mas um SUS que seja focado no fortalecimento da atenção primária, com redes de atenção à saúde, para garantir acesso universal e integral da população a serviço de saúde. Muito obrigado, meu e-mail fica aqui, fico à disposição.